Olá, eu sou o professor Samir, professor de Física, e hoje eu trago para vocês algumas resoluções sobre exercícios envolvendo a termometria. Essa nossa aula é a nossa aula de número 5. Então vejam só, caros, hoje eu vou fazer 3 exercícios envolvendo a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. No primeiro momento, eu irei utilizar a relação para uma única temperatura. E lá no nosso terceiro exemplo, eu irei fazer a relação para duas temperaturas sofrendo o que nós chamamos de variação. Tudo bem? Então veja. A primeira coisa quando nós fazemos a relação entre uma escala Celsius e uma escala Fahrenheit é ter em mente essa formulazinha aqui, ó. A temperatura em Celsius, representado pela letra C, sobre 5, é igual à temperatura em Fahrenheit, representado pela letra F, menos 32, sobre 9. O que vocês devem perceber nessa fórmula? Que os seguintes números, 5, 9 e 32, jamais irão sofrer variação, ou seja, jamais irão mudar. Então, número 5, 9 e 32 sempre serão eles mesmos, tá? Quem vai sofrer a tal variação? Vai ser o C, que significa temperatura em Celsius, ou o F, que caracteriza a temperatura em Fahrenheit. Observe, se a questão te traz uma temperatura em Celsius, é porque ele quer que você ache a temperatura em Fahrenheit. Ou se a questão te der a temperatura em Fahrenheit, é porque ela quer que você ache a temperatura em graus Celsius. Beleza? Vamos aí ao nosso primeiro exemplo. A questão 1, ela é uma questão bem direta. Olha o que ela fala. Quanto vale 40 graus Celsius na escala Fahrenheit? Observe que há uma relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Se há uma relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit, qual a relação eu irei utilizar para achar essa tal temperatura? Vejam, toda vez que há uma relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit, nós iremos utilizar essa relação. C sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Professor, esses números mudam? Não. É uma fórmula, é uma relação que nós temos dentro da termometria entre as temperaturas em Celsius e as temperaturas em Fahrenheit. Então, observe. A questão, ela te deu a temperatura em graus Celsius e quer que você ache a temperatura em graus Fahrenheit. Então, observe agora, por favor. Se ele me deu a temperatura em graus Celsius, eu vou substituir essa temperatura na minha letrinha C, tá? Que é graus Celsius. Então, vamos lá, substituindo. Eu vou mudar até de cor para que vocês percebam essa mudança. Então, em vez de C, o meu valor será igual a 40. O resto eu vou repetir. Sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que é o que eu quero, menos 32 sobre 9. Tudo bem? Agora, só utilizar os conhecimentos matemáticos de vocês. Observe, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Ou seja, 40 pode ser dividido por 5. Então, 40 dividido por 5, isso é igual a 8. Igual da minha formulazinha, F menos 32, eu irei repetir. Então, F menos 32 dividido por 9.
Tudo bem? Observe que o número 8 é um número inteiro, tá? Ele tem o número 1 aqui embaixo? Tem, mas só que ele não precisa aparecer. Mas eu vou colocar esse númerozinho aqui justamente para facilitar o nosso cálculo, tá? Então vejam só, vou colocar o número 1zinho aqui. Ele existe, mas não precisa aparecer. Então agora que eu fiz as duas relações, o que eu irei fazer? Eu irei multiplicar em x. Assim, ó, 1 vezes f menos 32 igual a 9 vezes 8. Conseguiram perceber? Tá? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Exemplo, 1 milhão vezes 1 é 1 milhão. 100 vezes 1 é 100. 1 vezes 1 é 1. Então, multiplicar por esse número 1 é a coisa mais simples dentro da matemática. Então, 1 vezes f menos 32 é o próprio f menos 32, igual 9 vezes 8, ou 8 vezes 9, tá? 9 mais 9 dá 18, 18 mais 18, 36, 36 mais 36 é igual a 72. Tudo beleza? Observa o que eu vou fazer aqui. Então, a minha temperatura em Fahrenheit é igual a 72, que está depois da minha igualdade, é o que nós chamamos de segundo membro, 72. Observe que o 32 ele é negativo. Quando ele passar para o outro lado da igualdade, o que vai acontecer com esse sinal negativo? Ele vai passar a ser positivo. Então, deixa de ser menos 32 e passa a ser mais 32, beleza? Agora basta somar. A minha temperatura em Fahrenheit é igual a 72 mais 32, que me dá um valor igual a 104. Tudo bem? Então, essa temperatura de 40 graus Celsius na escala Fahrenheit vale quanto? 104 graus Fahrenheit, beleza? Vem comigo, vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo, que é a questão 2, ela também é uma questão bem direta. Olha o que ela fala. Determine a temperatura de 86 graus Fahrenheit em graus Celsius. Ele quer, na verdade, que você transforme 38 graus Fahrenheit em graus Celsius. Se é uma relação entre Fahrenheit e Celsius, eu vou utilizar a mesma relação que eu mostrei para vocês aqui, ó. 6 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Vou até destacar aqui para vocês. Observa também que a questão, ela te deu a temperatura em Fahrenheit. Então, esse valor de 86 graus Fahrenheit vai ser substituído na letra F. Então, vem. C sobre 5 é igual. O meu F que vale 86, vou mudar até de cor aqui para vocês. 86 menos 32, tudo isso dividido por 9. Então, C sobre 5 vai ser igual a 86 menos 32, isso é igual a 54, dividido por 9. Vejam só, devagarzinho para que vocês possam entender. Então, C sobre 5 é igual a 54 dividido por 9, isso é igual a 6. Tudo bem, galera? Observe aqui, ó, o 5 está dividindo, quando passar para o outro lado, passa multiplicando. Então, a minha temperatura em Celsius é igual a 6 vezes 5. Logo, essa minha temperatura em Celsius, ela é igual a 30 graus Celsius. Tudo legal?
Então, 86 graus Fahrenheit equivale na escala Celsius a 30 graus Celsius. Beleza? Tá? Duas questões diretas, né, onde nós envolvemos a primeira relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Vamos à terceira e última questão. A terceira questão, ela fala assim: em uma cidade, o serviço de meteorologia anunciou a temperatura de máxima igual a 40 graus Celsius e a temperatura de mínima igual a 25 graus Celsius. Aí ele te pergunta na letra A, qual a variação de temperatura nessa cidade? E na letra B, qual o valor da variação na escala Fahrenheit? Observe, caros, a primeira coisa que vocês devem perceber é que na questão 3, ele te dá duas temperaturas. Então, qual relação você irá utilizar? Vejam, essa relação aqui, ó, a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Lembre-se que essa letra grega, conhecida como delta, na física significa que alguma coisa está sofrendo variação. E nesse caso aqui, tá, o C que está ao lado do delta significa que a temperatura está sofrendo uma variação. Tá? O F ao lado do delta significa que essa temperatura em Fahrenheit também está sofrendo uma variação. Foi por isso que a gente deu duas temperaturas em vez de uma, como foi no primeiro e no segundo exemplo. Então, veja. Aí te pergunta, qual a variação de temperatura nessa cidade? Observa que a temperatura ela variou de 40 a 25 graus Celsius. Então, olha aqui. Então, essa variação de temperatura em graus Celsius nada mais é do que 40 menos 25. Logo, essa minha variação, ela será igual a 40 menos 25, isso é igual a 15 graus Celsius, tá? Então, essa temperatura, né, ela variou em 15 graus Celsius. Simples e fácil assim. Apareceu duas temperaturas, tá? Apareceu duas temperaturas, então você vai utilizar a relação ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Quer dizer que a temperatura está sofrendo variação e você tem duas temperaturas. Vem, a B. Qual o valor dessa variação, tá, na escala Fahrenheit? Ele quer saber qual é esse valor de 15 graus Celsius na escala Fahrenheit. Agora sim nós iremos utilizar a nossa relaçãozinha, beleza? Então olha aqui. O que foi que variou? Não foi a temperatura em Celsius? Foi, tá? Qual foi a variação dela? 15 graus Celsius. Então, 15 sobre 5 é igual a variação na escala Fahrenheit, que é o que ele quer, sobre 9. Trazendo para cá para vocês. Então, observe. Terminou em 5 ou 0 é divisível por 5. 15 dividido por 5, isso é igual a 3, que é igual a minha temperatura em Fahrenheit, sobre 9. O 9 está dividido, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a minha temperatura em Fahrenheit é igual a 3 vezes 9. Logo, a minha temperatura em Fahrenheit é igual a 27. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, a variação de 15 graus Celsius na variação de Fahrenheit é igual a 27 graus Fahrenheit. Espero ter ajudado vocês aí e até a nossa próxima aula. Um abraço.